cidade de Aracati é histórica. Nas ruas, olhando as casas com fachadas antigas preservadas, é fácil perceber isso. Numa delas, porém, os fatos sobre a história desse município são guardados e expostos de maneira especial. Estou falando do Museu Jaguaribano. Esse é o primeiro ambiente que o visitante conhece no Museu Jaguaribano. Aqui existem várias informações sobre os primeiros ciclos econômicos desenvolvidos em Aracati. Eu estou com a Tereza, que vai nos explicar quais são essas informações, Tereza. O que a pessoa descobre por aqui? Aqui começou o povoado São José do Porto dos Barcos, que foi o nosso primeiro nome. E aí eles começaram com criação de gado. Então veio o primeiro ciclo, que é o ciclo do couro. A gente chegou a matar de 25 a 30 mil bois ano. Esse gado era morto, ia nas oficinas, essas carnes eram salgadas e depois iam para aquelas cercas onde secavam no vento e no sol. Daí o nome carne do sol, ou então como era conhecido como carne do Ceará. Né? E eles vendiam também os couros de boi e também dos caprinos, né? Aqui também se criava muito bode, cabra, etc. Depois a gente também tinha o ciclo da carnaúba. O ciclo da carnaúba chamada Árvore da Vida, acompanhou o ciclo do gado, né? Nas construções. Se a gente olhar aqui em cima, toda a construção é feita já com carnaúba. Teto preservado. Teto. Então, só depois é que vem a cera, vem a indústria de artesanato, com o talo, mas primeiro foram a carnaúba para a construção, o caule da carnaúba, certo? Aí vemos aqui o ciclo do algodão. O ciclo do algodão, o gado termina por volta de 1792, tem uma grande seca. E já em 1777 sai daqui José Pinto Martins, vai para Pelotas, né? E lá eles começam a fazer carne de sol. Aracati foi a primeira cidade no Brasil a fazer carne de sol. E aí, quando vem 1792, Aracati começa um grande período de seca e o gado é dizimado. A gente já, na virada do século, de 700 para 800, a gente já não tinha gado mais para matar. Aracati entra em decadência e só vai ressurgir com o algodão. Como a gente tem aqui essas carroças, elas traziam algodão de Limoeiro do Norte para ser vendido aqui, tanto para a firma Costa Lima e Irmãos, depois Costa Lima e Mirtil, como também para a fábrica Santa Teresa ou Cotonifício Leite Barbosa, que a gente teve aqui. Vem outro ciclo econômico, agora é o sal. O sal também foi muito importante. Aqui uma coisa meio didática para que os meninos entendam como é que se processa, né? Nós temos os grandes tanques de sal, onde a água é represada, ficando por volta de um mês, um pouco mais de um mês, e aí vem o sol, né, para evaporar toda essa água e fica o sal. Nós tínhamos, por exemplo, umas 10 grandes salinas. 10 grandes salinas, entre elas a Canoé, que ficava já no limite entre Aracati e Beberibe, e essa tinha 200 homens trabalhando na época, né? Tinha uma pequena locomotiva que trazia o sal até o Porto do Fortim. Foi um ciclo econômico bem importante para Aracati. Hoje a gente quase não tem mais, né? Outro ciclo econômico que a gente mostra aqui é o ciclo da cana-de-açúcar. Na cana-de-açúcar a gente mostra aqui os lugares onde acontece a cana, onde acontecia. Cumbe, por exemplo, tinha a cachaça mais falada, mais importante, vamos dizer assim, mais conhecida do Ceará, né? A cachaça do Cumbe. Então, normalmente os engenhos eram peças de madeira com moendas em ferro e puxados a boi. Olha só, Aracati tinha 671 sítios de cana, né? 71 engenhos de ferro e 11 de madeira. Era muita coisa. Muita coisa. Aqui a gente tem, mais uma vez, a gente vai falar sobre o ciclo econômico do algodão. Foi muito importante para Aracati. Em 1894, a família Leite Barbosa, eles vão a Londres e compram 50 teares
né? Esse é um dos 50 teares que eles compraram em Londres para a construção da fábrica de tecido em Aracati. A fábrica, aquele prédio lá, ó. Então, essa fábrica durou mais ou menos 90 anos. Né? Tinha como o chefe da família que dirigiu a fábrica era o coronel Miguel Leite Barbosa, e aqui a gente vê o povo de Aracati trabalhando dentro dessa fábrica, né? O Instituto do Museu Jaguaribano, além de ter o museu que a gente já está conhecendo, tem também o Arquivo do Jaguaribe e a Biblioteca Desembargador Cláudio Ideburque Carneiro Leal. É do acervo literário que a gente vai falar agora. Esses livros fazem parte da biblioteca? Sim, isso aqui a gente, o primeiro presidente do Museu Jaguaribano foi Dr. Hélio, né? Dr. Hélio, a gente tem todo um cuidado de falar dele, porque ele foi tudo nesse museu, né? Então, quando o pai dele faleceu, ele trouxe a biblioteca, ele trouxe 4.500 livros para essa biblioteca, inclusive com as estantes, né? Essa aqui é uma das estantes. A grande maioria dos livros são livros de direito, né? E aqui só temos aqui uma parte da biblioteca. Nós temos 14 mil volumes a 15 mil volumes, mais ou menos. Infelizmente, essa biblioteca, a gente, por falta de pessoas para trabalhar aqui no museu, a gente não tem quem cuide muito dela. Está como peça do museu, o que a gente lamenta muito, né? A gente gostaria muito de uma parceria com alguma faculdade para ver esses livros e ver o que é que a gente pode melhorar. Aqui existe também um espaço destinado a receber diversos tipos de artes plásticas. Agora está em cartaz a exposição Monólitos, Processos Gráficos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse espaço, né, do salão para receber as obras e também do que é essa exposição. A grata surpresa que são 28 artistas, né, que fazem essa exposição. E dentre eles tem aracatienses, como é o caso do Ipirajá e do Demétrio Sena e o José Tarcísio, que também é nosso. Então aqui a gente tem já algumas coisas do Demétrio, mostrando um pouco da nossa cidade, né? Em xilogravura e vários outros trabalhos. São 28 artistas, vieram aqui para a abertura mais de 16, eu acho que 16, 17. Foi uma abertura muito interessante. E a gente está feliz com essa exposição, porque durante o ano a gente tem quase uma exposição por mês. No piso superior, o primeiro andar do museu, a gente encontra muitas peças do século XX, aqui uma sala de estar, né, do século passado. Fala pra gente quem cedeu essas peças ao museu, que peças são essas? Essas peças aqui pertenceram ao coronel Alexandrito e foram dadas pelo filho dele, José Flávio Costa Lima, né? São pessoas muito queridas nossas, né? As pessoas conheceram, o Zé Flávio, por exemplo, eu conheci. Ele morava no sobrado vizinho aqui e foi ele que nos doou as grandes peças aqui do museu. Esses dois conjuntos de cadeiras, por exemplo, foram do coronel Alexandrito, né? Aqui a gente tem a foto do Adolfo Caminha, ele bem jovem ainda. Ali nós temos o Dr. Eduardo Dias, com a primeira esposa, que dá nome aqui ao nosso hospital, né? Ali nós temos Franco Rabelo, que foi presidente da província no Ceará. Nós temos aqui também uma tela muito interessante, que foi pintada pelo Figueiredo. Ele ganhou um concurso no Rio de Janeiro com essa tela Retirantes, né? Uma tela linda. Aqui era o quarto da casa, né? Porque isso aqui era a residência. E hoje abriga o escritório do coronel. Aqui nós temos a escrivaninha que pertenceu ao coronel Alexandrito. Aqui a gente tem uma coisa muito importante para o museu, que é essa escada helicoidal ou espiral, né? Essa peça, ela era inteira. Normalmente as peças, escadas assim, tem um mastro central para segurar todos os andares. Essa não, ela vai inteira. Foi preciso que o IFAM colocasse esses ferros para dar uma estrutura maior, já que mais gente sobem hoje, né? Fala uma coisa, a gente fica impressionado com o tamanho do acervo desse museu. São quantas peças, mais ou menos? Ai, meu Deus, esse chega difícil. A gente está por volta de 3.500, mais ou menos, peças. Mas se a gente for contar com pecinhas pequenas, como é o caso da numismática, aí a gente dá um salto bem maior, né? Porque cada moedinha é uma peça de museu. E isso a gente ainda está em contagem, a gente tem bastante.
Não dá para mensurar o tanto de valor histórico armazenado e preservado carinhosamente nesse lugar, mantido pelo trabalho de quem se identifica com a museologia e admira a história do Ceará. Quem estiver por Aracati e quiser conhecer de perto esse casarão com tantas preciosidades, pode dar um pulinho por aqui. A visitação é aberta de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 4 da tarde.